Henrique, E aí, Vaz, tá me ouvindo? tô ouvindo. Tem um som de fundo aí? Não, Tá tô ouvindo ouvindo, som de fundo, não, né? tô ouvindo É, só depois que você. eu falei com você, começou o barulheiro aqui. Não, Agora tá de... tô ouvindo nada não, tô ouvindo só você mesmo. Ainda bem, não dá Você pra tá, ir. você tá com os tópicos anotados aí? Tô, tô sim. É porque aqui onde eu fico não tem uma mesa que aí é ruim pra mim. Não, tá bom. É isso aí. Cadê as mulheres pra colocar lá no... Bem-vinda, Maria. Daqui a pouco a gente vai começar. Lau, Ceia. Lau não, vou chamar de Ceinha, melhor, né? Daqui a pouco a gente É, começa, tá esperando a galerinha entrar aí. Se puder mandar lá no grupo também, Ceia, o link, não sei quem vai ser mais rápido aí, você ou a Nádia, aí já ajuda. é melhor sobrar do que faltar, né? É, verdade. E aí, como foi esse final de semana aí nesse friozinho? Ah, esse final de semana foi bom pra dormir, né? Mas eu não tô... Durante o dia eu tô evitando dormir, senão a noite fica ruim. É verdade. Vixe, eu dormi 60% do tempo eu passei dormindo. Quando eu não tava dormindo, eu tava fazendo umas mudanças lá no canal lá, no YouTube. Legal. Eu trabalhei sábado e hoje eu fiquei mais de boa. É isso aí. Deixa eu ver aqui. Daqui a pouquinho a gente vai começar, gente. Você que vai conduzir aí, Henrique? Não, acho que é melhor você, porque você tá com os temas aí, né? Aí pra semana que vem eu dou uma organizada aqui pra mim ficar vendo alguma coisa que fica melhor. Tá Mas eu, bom, eu começo, pode deixar. Eu vou puxando os temas aí. tá bom. Ah, vamos começar para não atrasar muito? Aí a galera vai entrando aí Bora. no decorrer do vídeo aí. Bom, é isso aí, galera. Sejam todos bem-vindos aí. Quem já está assistindo a gente agora, quem está assistindo pelo YouTube aí, boa live aí para você. A gente está fazendo uma série dentro das lives aqui, né? Toda live a gente procura fazer uma série e falar sobre alguns temas. E essa atual a gente está falando sobre lidar com os tempos, né? Que isso é fundamental para a nossa vida, não só a nossa vida cristã, mas a nossa vida, a vida de todo mundo, é fundamental a gente aprender a lidar com o passado, com o presente, com o futuro e entender o que isso pode trazer de bom para a gente, para nos ajudar aí, nos organizar e ter uma vida mais feliz, mais alegre, né? Ter uma vida leve, né? Como é a proposta de Deus aí para a gente. E semana passada a gente falou bastante sobre o passado, então, se você tiver interesse de assistir, pode voltar numa live aí no IGTV que vai aparecer, mas também provavelmente semana que vem já vai estar no YouTube, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o presente, como lidar com o presente, e semana que vem a gente vai falar sobre o futuro. E vamos começar então. Antes aí da galera já tá entrando, vamos fazer uma oração rápida aí. E aí eu já vou passar pro Alan, que ele vai passar os temas, né? Que cada tema a gente organiza alguns subtemas para a gente ir destrinchando e conversando sobre. E vamos fazer uma oração. Feche os seus olhos aí onde você estiver. Se você está assistindo gravado, não tem problema nenhum. O mesmo Deus que está hoje aqui vai estar aí com você quando você estiver assistindo o vídeo. Então, eu convido a todos aí a fecharem os olhos. Vamos fazer uma oração. Senhor, obrigado por mais esse momento na tua presença. Obrigado, Senhor, pelo teu abraço, pelo teu carinho, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Obrigado, Pai, pelo aquilo que o Senhor tem ministrado no nosso coração. Obrigado pelas tuas inspirações. Obrigado, Pai, pela tua voz, ó Pai, que nós tanto temos ouvido nesses dias. Obrigado pelo teu toque, ó Pai amado, na vida de cada um que está assistindo essa live, na vida das pessoas, ó Pai, que indireta ou diretamente acompanham o ministério. A gente tem visto, sim, ó Pai, a tua presença, temos sentido, ó Pai, o teu cuidado, temos sentido a tua direção. Obrigado, ó Pai, por essa live, por esse tema que o Senhor deu dos céus mais uma vez, Senhor. Nos ajuda a discernir sobre o hoje, sobre o presente, sobre o que nós podemos fazer hoje para ter uma vida melhor, sobre o que nós podemos fazer hoje para ter um relacionamento melhor contigo, com a nossa família, com os nossos familiares, com os nossos amigos. Obrigado, ó Pai, por esse presente, pelo dia de hoje que o Senhor tem nos proporcionado. Obrigado, Senhor, por esse momento na tua presença, por essa live.
Senhor, toca o coração de cada um que for assistir a gente aqui nessa noite, Pai. Senhor, eu te peço, Pai, a sua inspiração cada vez mais sobre a minha vida, sobre a vida do Alan, que vamos estar aqui na frente dessa live, que a gente não fale nada do coração, mas, ó Pai, que o Senhor fale só coisas, ó Pai amado, que o Senhor coloque no nosso coração só coisas que vêm de Ti, ó Pai. E se o Senhor quiser falar alguma coisa diferente no meio da live, o Senhor sabe que o Senhor tem liberdade, o Senhor sabe que o Teu Espírito Santo tem liberdade para falar aquilo, Pai, que Ele quiser, ó Pai. Que nós te pedimos a Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Felipe aí, o Felipe acabou de chegar também, seja bem-vindo aí, Felipe, mais uma live aí com a gente. E é isso aí, então a gente vai começar com os temas, eu já vou passar pro Alan aí, a gente vai tentar ser um pouquinho mais rápido, não estender muito nossas lives, né? Então eu já vou passar pro Alan aí, para ele já passar o primeiro, para passar, já começar a falar sobre o primeiro tema dessa noite. Boa noite, meus amados, a paz do Senhor, para quem chegou aí depois. O primeiro tema, o Rick, que a gente vai comentar é referente à fé, né? Primeiro, só reforçando que a gente vai falar referente ao presente, né? E existe aí primeiro, uma introdução, existe aí um erro gravíssimo, existe um erro gravíssimo referente aos tempos, passado, presente e futuro, que envolve a fé. Por quê? Porque a fé é você ter certeza de que o que você espera para o futuro vai acontecer. Ou vai acontecer da forma que Deus quer que aconteça. E o que acontece? Muitas vezes a gente confunde fé com ansiedade. A gente fica naquelas, não, vai acontecer, tem que acontecer, vai acontecer, tem que acontecer. E fé se você ficar ansioso, isso está fora do contexto de fé. Porque fé é certeza. Se eu tenho certeza, por que eu estou preocupado? Por que eu estou pensando, por que eu estou ansioso por conta disso? A partir do momento que eu entro numa questão de preocupação, de uma questão de ansiedade, eu já estou partindo para o lado diferente da fé. Então, o que a fé tem que trazer para nós no presente? O que a fé tem que trazer para nós no presente é tranquilidade. Tranquilidade. Calma, paz. Sabe, Rico, eu fico pensando assim, muito na questão... Eu sempre pensei muito nisso, sabe? Na questão de determinar, sabe? E essas coisas de determinar joga uma responsabilidade muito grande sobre as nossas costas. Embora, falar, não, tem que ter fé, tem que acreditar, tal. Eu acho isso tudo legal. Mas a vontade de Deus é soberana nas nossas vidas. E a gente quer que Deus ele faça, a gente espera, né? E confia que Deus vai fazer o melhor para nós. Independente de eu determinar ou não, eu preciso estar em paz. A fé dentro do presente, como que a fé é até meio, né, Rick, meio assim, difícil de falar, porque a fé, ela na frente sim, né? É você, é convicção, é certeza, tudo bem, beleza. Mas só que o grande problema é quando a ansiedade entra no lugar da fé. Fé é paz. Mas por que eu te falo a questão de determinar? Eu prefiro, Rick, falar o seguinte, cara, minha vida está nas mãos de Deus. A partir do momento que eu fizer a minha parte, Deus tem o melhor para mim. Né? Aí você fala assim, poxa, eu vou determinar tal coisa Não sou contra, acho que você também não, né, Rick? Mas tem que ter inteligência nessa questão. Tem que ter inteligência, porque a palavra do Senhor fala que os planos de Deus são infinitamente maiores do que os nossos planos. Então é muito mais fácil você não jogar essa carga sobre as suas costas e simplesmente falar, cara, farei a minha parte e tenho certeza absoluta de que Deus vai fazer o melhor na minha vida. E Deus colocou no meu coração, Rick, até a gente postou, né, um dos pela manhã, foi a questão do estado de fé. Eu nunca tinha prestado atenção nisso. A fé, ela no presente é para isso. Mas o mundo vai acabar. Estado de fé, estado de espírito.
estado de espírito na fé. O mundo vai acabar, vai não sei o que, cara. Eu só sei que meu Redentor vive, eu só sei que eu sirvo a um Deus poderoso, eu só sei que Deus pode fazer todas as coisas na minha vida. Hoje eu posso estar recebendo uma notícia ruim, mas a notícia ruim não significa que Deus deixou de ter o controle, que Deus deixou de ser soberano. A palavra do Senhor fala que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, Rick, referente ao presente, eu acho assim que a fé, ela precisa ser, na verdade, um escudo, né, como na última live, referente à ansiedade. Não ser um potencial, não ser uma lenha ali na fogueira, né? Para você ficar determinando, e você joga toda a responsabilidade sobre você, né? Ao invés de você simplesmente descansar e viver assim, cara, vai ser um carro, igual uma vez, né? Estava na igreja, aí eu estava para comprar o meu primeiro carro. E aí veio um irmão e falou, poxa, você vai comprar o carro X, tal, um irmão de outra igreja, tal. E tipo assim, eu fiquei pensando muito naquele carro, tal. Só que não foi aquele carro, sabe? Tipo, era muito mais fácil para mim, eu simplesmente falar, cara, não sei se vai ser um Gol, um Celta, um Palio, eu tenho paz, e Deus tem o controle da minha vida. Então, a fé, Rick, no presente, ela significa tranquilidade pra gente, significa paz, saber que existe um Deus que cuida de nós, saber que, independente se a gente está fazendo tudo está dando errado, a gente faz tudo está dando errado, não tem problema nenhum. A fé permite que mesmo em momentos de conflito, e mesmo em momentos de dores, a gente continue firmes e fortes. A gente continue acreditando em nosso Deus, porque a fé não depende de resultado. A fé não depende de eu ver a coisa acontecendo. A fé é eu simplesmente descansar em Deus e saber, no presente, que Ele cuida de mim, meu amigo Rico. Exatamente. Isso é bem interessante fazer essa separação da fé, do que é a fé e do que é a ansiedade, né? Porque a ansiedade a gente sabe que é uma preocupação excessiva com as coisas que vão acontecer no futuro, né? E exatamente como o Alan falou, a fé ela te traz paz, né? Então no presente a gente precisa entender o quanto a fé ela tem que ser efetiva e ela tem que ser inteligente na nossa vida. Quando o Alan falou dessa questão do determino, eu achei até interessante ele ter tocado nesse assunto, porque é uma coisa que eu também vira e mexe me pego pensando, né? Eu vejo pastores, às vezes algumas pessoas falando, eu determino isso, eu determino aquilo, mas a realidade é que a fé ela é uma confiança extrema em Deus, né? Então, se você colocou a sua vida na mão de Deus, independente do que acontecer na sua vida, você tem que continuar acreditando que é o melhor, para a sua vida. Então, a gente fazendo uma separação de ansiedade e fé é justamente isso. A gente que anda com Deus, que anda acreditando em Deus, anda tentando sempre se aperfeiçoar, seguir o que está na Bíblia, todo direitinho, né? Andar ali com pureza, com santidade, né? Sem a qual ninguém verá o Senhor. E se a gente tenta, a gente não pode deixar que o nosso dia a dia seja dominado pela ansiedade. Então a gente precisa aprender a separar algumas coisas. Quando a gente fala de ansiedade, a gente está com uma preocupação excessiva do futuro, e quando a gente fala de fé, a gente tem uma tranquilidade acerca das coisas que vão acontecer, né? Igual Hebreus 11 diz, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a base das coisas que se esperam, né? Então, o que a gente tem que entender? Se a gente está aqui no presente, ou seja, a realidade é que dentre os tempos, o presente é o mais importante de todos, porque o passado já foi, né? Teoricamente você pode sim fazer algumas coisas com eles, mas você não pode mudar ele, e o futuro você pode mudar sim, só que você vai mudar o futuro com o presente, com o que você faz hoje. Então, uma das coisas que a gente precisa aprender é ter uma fé inteligente, é aprender assim, sabe? Se você está com uma dificuldade hoje, por exemplo, uma coisa que eu aprendi muito era quando eu estava desempregado, né? Não sei se vocês sabem aí quem está assistindo, mas eu passei um período da minha vida que eu fiquei desempregado quase 4 anos. Chegando ali em 4 anos eu consegui um emprego. E o que eu mais ouvi, assim, das pessoas de Deus, porque eu conversava nessa época, eu fiquei muito desestabilizado. Não tem como você ficar 3, 4 anos, você estava num cargo bom, sabe? Tinha uma experiência bacana, e aí de repente você fica desempregado, tendo a sua própria família para cuidar. Não é fácil, não é fácil. É uma situação muito difícil que leva a gente ao extremo no que diz a respeito da fé, né? E eu fui ali a extremos, então eu falava com pessoas que tinham uma fé relevante, tinham uma fé em Deus, e eu falava com pessoas que não tinham. E o que eu aprendi era que toda vez que eu conversava com alguém
que tinha uma fé em Deus, sabe? Era uma pessoa tranquila, ela sempre falava assim para mim: Henrique, você está fazendo tudo que você pode fazer hoje para você ter um emprego? Falei, sim, tudo que eu tenho nas minhas mãos hoje para fazer, eu estou fazendo. Eu estava fazendo um curso, estava fazendo faculdade, estava mandando currículo, participando de todas as oportunidades que eu tinha ali de fazer entrevista, eu ia. Então, eu precisava descansar em Deus, porque a minha parte eu já estava fazendo. Ou seja, a gente precisa interpretar e entender quando no presente que eu estou fazendo a minha parte. Porque a gente se preocupa sim com o futuro, mas, poxa, você está fazendo a sua parte? Por exemplo, o Alan é um exemplo disso, né? Todo mundo sabe, ele já fez algumas lives, já comentou que agora ele é empreendedor. Ele trabalhava numa empresa, ele ficou durante um período na empresa e o Senhor colocou no coração dele: olha, agora eu quero que você seja empresário. E ele está seguindo aí essa vida. Só que eu acompanhei esse processo um tempo, daí desde que a gente conversa pelo Carmel, até por questão de tempo, e o que eu mais vi era ele se preparando para essa vida de empreendedor. Ele falava assim: Henrique, agora eu não consigo me dedicar nisso, porque eu estou fazendo isso, ou eu estou planejando isso, planejando aquilo, ou esse valor eu vou fazer isso, aquilo. Ou seja, tudo que ele podia fazer para ele seguir esse projeto de Deus na vida dele, ele estava fazendo. Ou seja, ele estava lidando com o presente. Então nós precisamos aprender isso. É lidar com o presente. É entender que assim, poxa, se eu tenho uma ansiedade sobre alguma coisa do futuro, então eu vou transformar aquilo em fé. Ou seja, eu já não tenho mais uma ansiedade, eu já tenho uma calma, uma paz acerca daquilo que vai, daquilo que virá. E hoje, o que eu estou fazendo para chegar? Eu estou fazendo da forma correta? Então amém. Então o máximo que você pode fazer hoje é curtir o seu dia. Por exemplo, esse final de semana é um grande exemplo disso. Esse final de semana fez frio. Eu tô de quarentena, não sei se todo mundo sabe, mas o meu filho João, ele foi detectado, né, o Covid nele. Eu e a Nádia estamos assintomáticos, então a gente acabou não fazendo lá o exame, porque o médico achou que era irrelevante, mas a gente precisou ficar nesse período de quarentena. Então, nesse período de quarentena, eu fiquei chateado, porque eu tenho minha rotina de exercício, ir para academia, caminhar, fazer minhas coisas. Eu falei, poxa, agora eu tenho que ficar em casa. Então, não adianta eu ficar frustrado com essa semana que eu não vou para academia, né? Eu vou me chatear porque eu queria estar malhando, estou me acompanhando ali na balança, mas eu não podia fazer nada. Eu não posso sair na rua porque eu posso infectar outra pessoa, então eu tenho que ficar em casa. Então, se eu tenho que ficar em casa, poxa, o que eu tenho na minha casa? Ah, tenho internet, tenho meu computador, tenho minha Bíblia e tenho minha família. Então, eu vou aproveitar esses dias e eu vou curtir minha família. Então, a gente assiste filme, brinquei bastante com o João, mexi algumas coisas no canal do ministério que eu precisava fazer. Ou seja, eu entendi que no presente agora, o que eu poderia fazer era só ficar em casa. Então é isso que às vezes a gente precisa ter esse start na cabeça, de entender que o presente é muito do que eu estou fazendo agora. Então, assim, é lógico que uma preocupação excessiva no futuro não é real, mas você tem sim lá o seu planejamento. Eu fiz um vídeo, é muito legal, né, quando a gente lembra dos nossos vídeos nas lives, né? Eu fiz um vídeo que era transformando sonhos em objetivos, né? A Nádia acabou de comentar, ó, tempo de todas as coisas embaixo do céu, é exatamente isso. Interpretar o presente é interpretar o tempo de agora. Eu fiz um vídeo que era transformando sonhos em objetivos. Eu falo muito disso. Primeiro eu fiz um que era tem iniciativa, depois transformando sonhos em objetivos. Os dois com essa temática. O que eu posso fazer para fazer com que o meu sonho se torne objetivo? Então, assim, você vai começar a planejar, mas assim, se preocupe com o que você pode fazer hoje. Se você quer um dia montar um restaurante, poxa, montar um restaurante é dinheiro. Você vai gastar aí no mínimo 150 mil reais. Você tem esse dinheiro hoje? Não, não tenho. Então começa a projetar a sua vida para você conseguir esse valor. E outra coisa, eu já vou só falar mais uma coisa, e já vou finalizar essa parte, mas algo que a gente precisa entender sobre o futuro e sobre lidar com o presente, eu vou tentar fazer uma conexão aqui. O futuro é algo que eu desejo fazer, seja ministerialmente, sei lá, eu quero montar uma banda, quero lançar uma música, quero abrir uma igreja, começar um ministério, quero, sei lá, investir em obra social, sabe? Só que quando você foca muito no recurso futuro, você não vai fazer nada. O que você precisa entender é que você precisa começar hoje com o que você tem. Se você sentir que é o momento de você começar, você precisa começar hoje. Poxa, você, sei lá, você tem vontade no coração de falar do amor de Jesus para as pessoas, mas você tem falado no seu Facebook? Seu Facebook, se você for parar para pensar, a quantidade de amigos que você tem, uma postagem que você faz com quantas pessoas que você não pode falar?
com quantas pessoas que Deus não pode te usar para conversar com a pessoa. Eu sou prova disso, meu ministério. Quando eu senti a chama ardendo, que eu senti Deus falando, olha, eu quero te usar para falar coisas para as pessoas. Eu comecei a usar meu Facebook, eu postava uma coisa, o pessoal me chamava no Messenger para conversar. Henrique, obrigado, eu estava falando com Deus isso agora e você postou um texto aqui e me ajudou. E começava a fluir, porque eu estava sentado, de repente o Senhor me dava um texto e eu postava alguma coisa ali no Facebook que fazia a pessoa pensar, Deus já falava com ela, ou seja, eu não me limitei a, no futuro, ter o Ministério Carmel, a ter uma câmera profissional, a ter pessoas para trabalhar comigo, aí o Alan, minha mãe, a Nádia, a Su e mais outras pessoas aí que estão com a gente. Eu não me limitei a isso. No momento que eu senti a chama arder, eu comecei a postar, seja no WhatsApp, seja no Facebook, e a gente precisa fazer isso hoje. Então, a mensagem que eu deixo para você é, se você tem um ministério, se você tem algo para fazer no futuro, use hoje o seu presente para começar a desempenhar. Se você quer abrir um restaurante comunitário, você quer investir em obra social, sabe? Quando você fazer uma compra, já separa um valorzinho X ali da sua compra e compra coisa para doar para alguém, já deixa no seu carro, já deixa na sua despensa, que sempre vai aparecer alguém precisando de um alimento, de um feijão, de um açúcar, de um macarrão, mas comece hoje. Comece hoje, porque é muito difícil você começar de cima. E a gente vê, se a gente for analisar toda a história bíblica, a gente vai ver que todo mundo praticamente começou de baixo, né? Davi era de uma família lá que não era rica nem pobre, mas acabou se tornando rei. José também era de uma família que tinha muito dinheiro, mas, poxa, o cara virou governador do Egito. Então, assim, se a gente for olhar o processo de Deus, é muito difícil Deus derrubar alguma coisa do céu e falar, ó, tá tudo pronto, está na sua mão. Desconfie se isso acontecer. Só se for muito de Deus mesmo, mas a realidade é que Deus ele vai desenvolver você ministerialmente. Não só no ministério, mas os seus próprios projetos na sua vida. Se você tem sonho de um dia ser empreendedor, você vai começar a amadurecer isso dentro de você, a entender aonde você pode ser relevante, o que você pode fazer, mas foque no hoje, o que dá para você fazer hoje. O Alan já está nessa jornada de empreendedor, porque eu também tenho esse sangue de empreendedor, eu quero empreender, eu quero abrir uma hamburgueria, abrir um restaurante, só que agora eu não tenho condições de fazer isso, mas o que eu posso fazer, eu estou fazendo, que é projetar, estou assistindo muita coisa, estou aprendendo muita coisa, então no momento certo, aí entra a fé. No momento certo, o Senhor vai falar assim, olha, Henrique, agora é o seu momento, vai que vai dar certo. Então, isso é a fé, né? E é a mesma forma o Alan, só que o momento dele já é outro, ele já é empreendedor, então a gente precisa entender o nosso tempo, aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Então, já vou passar para o Alan aí para entrar no segundo tema, mas lidar com o presente é isso, é colocar fé no futuro para você ter paz no seu coração acerca das coisas que virão, mas não é deixar de fazer. É fundamental que você trabalhe para aquilo que você tem na sua cabeça, para aquilo que Deus te chamou para fazer, por mais que seja uma mensagem, por mais que seja um caderninho, por mais que seja qualquer coisa, por mais que seja um amigo, sabe? Se você tem vontade de um dia ser pastor e você tem dificuldade de aconselhar os seus amigos, quebra essa barreira. Chegue no amigo seu que está tendo problema, aconselhe ele, conversa com ele, porque lá no futuro, como pastor, você vai ter que fazer isso para um monte de gente. Então comece a desenvolver aquilo que você tem, como projeto, como ministério, mas comece trabalhando hoje, né, Alan? É isso aí, Rick. Você falou, Rick, referente à questão de fé inteligente, e, cara, eu tenho meditado muito nessa questão em todos os aspectos, em todas as esferas. Por que eu tenho meditado muito nisso? Porque eu percebi, Rick, que eu mesmo com uma boa intenção, eu estava sofrendo à toa. Ou sofrendo à toa, ou eu não conseguia entender o momento que eu estava passando. E aí eu comecei a pensar nessa questão de fé inteligente. Eu vou te dar um exemplo, né? A Su, eu e a Su, né? Não sei se todos sabem, um dos momentos mais difíceis nosso como casal foi quando ela teve um aborto espontâneo, né? Foi antes da Laurinha, ela teve um aborto espontâneo e filhos sempre foi uma coisa que a gente queria muito, muito de verdade. E tipo assim, aí a gente, poxa, teve um dia que a gente foi em um restaurante, comeu um restaurante bem legalzinho e tal, e a gente chorou bastante naquele dia, né? Por conta de a gente, porque tipo, como a gente não tinha experiência dessa questão de aborto espontâneo, que acontece muito na primeira gestação, a gente, tipo, contou para as pessoas ficaram muito felizes e tal e tal.
E, poxa, abalou bastante a gente, aquela situação e tal. E a gente, poxa, fomos lá e eu falei, Su, tá vendo aqui onde nós estamos? Nós vamos vir aqui com o nosso filho, sabe? E a gente, um consolou o outro, tal, naquela situação e tal. E aí, eu fui lá com a... Aí veio a nossa bênção, né? Uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, minha filha. E a gente foi para esse lugar, do mesmo jeito que eu tinha falado, sabe? Que a gente iria. E, cara, é só um lugar. Foi só um momento. Tipo, beleza, foi legal, tal, mas o que eu quero dizer é que a gente colocou tanta energia no momento, porque o dia mal, ele existe. O hoje, muitas vezes, talvez o hoje, o presente de alguma pessoa que está vendo, não seja o melhor momento que ela esteja passando. E por que eu estou falando isso, Rick? Porque eu lembro, cara, que você, na questão de quando você ficou desempregado, poxa, isso mexeu muito com você, né? Que foi na época do seu casamento. E, cara, casamento também é uma das melhores coisas que acontece na nossa vida. Aí eu fico olhando para você hoje, eu falo, cara, o Rick é um menino super abençoado, família linda, tem sabe, Deus prospera tudo que faz. Então, assim, se você estiver passando por algum momento de dificuldade, se o seu presente for um momento de dificuldade, saiba, amado, que para cada dia ruim que a gente tem, a gente vai ter dois bons. E o dia mal, muitas vezes, ele é necessário. Assim, eu me considero um super pai. Eu sei que eu falho muito de verdade. Tenho muito para melhorar, mas eu me considero um excelente pai. E eu luto para ser esse excelente pai. E, cara, eu tenho certeza que muito desse amor que eu tenho pela Laura é por conta todo esse processo que a gente passou anteriormente, né? A gente eu olho para ela e falo, poxa, Deus, eu lembro quando dormia chorando e tal, por conta desse sonho que a gente sempre teve. Então, o que eu quero dizer, Rick? A gente precisa ter uma fé inteligente, inteligente. Amados, saibam de uma coisa, o Deus que nós servimos, ele pode tudo, ele só tem coisas boas pra gente. Ele só tem coisas boas, né? A gente sofreu um baque pesadíssimo recentemente, né? A gente do grupo, que a gente perdeu uma pessoa que a gente orou muito, ela recebeu o milagre, e poxa, aí eu falei, cara, o que eu falo? Não sei o que eu vou falar, eu não tenho explicação. Tem coisa que simplesmente não tem explicação, meu amigo Rick. Simplesmente você tem que passar, e aí entra na questão do passado lá, né? Aí só depois você vai conseguir compreender aquela situação, Exatamente. mas a gente precisa ter uma fé inteligente nesses momentos. A gente precisa ter uma fé inteligente. A gente nunca pode esquecer que o nosso Deus tem planos de paz para nós, que o nosso Deus tem coisas boas para a gente. A gente não pode deixar no nosso presente, a gente não pode deixar, meu amigo Rick, a situação diminuir a nossa fé, tirar o sorriso do nosso rosto. Eu falei isso para a Su, quando a gente passou por uma situação bem difícil recentemente. E aí, poxa, eu entrei graças a Deus, a Su é uma pessoa que ri muito, ela é muito sorridente, ela é a alegria da casa junto com a Laura. E, poxa, eu vi que tava bem, sabe, ela tava para baixo. Aí eu peguei e falei, Su, eu não aceito isso na nossa casa. A nossa casa não é isso, a nossa casa é felicidade. Agora, porque uma pessoa fez uma coisa ruim pra gente, a gente vai absorver isso. E a partir dali a gente começou a reagir àquela situação. Por quê? Porque independente de qualquer coisa, independente, meu amigo Rick, o nosso Deus vai nos dar vitória. Exatamente. E não sei se demora, qual é o propósito que ele tem, ele vai nos dar vitória. E aí, nasceu a Laurinha, e poxa, a gente ficou... Exatamente, tem coisas que não cabe no homem saber. A gente ficou feliz, e tipo, olha para você ver, Rick, a nossa felicidade
ela era uma felicidade meio com preocupação, quando a Su passou todos os processos, tal, que ela tinha que passar, ouviu o coraçãozinho, criança já estava saudável, não tinha nada para falar da gestação. A gestação da Laura foi uma bênção, a não ser no dia do parto, mas esse é assunto para outro momento. E, tipo assim, a gente ficava, tipo, mas e aí? Mas e se? E se? E se? Aí a gente, poxa, eu lembro que a Sueli falou, cara, eu vou aproveitar esse momento. E eu falei, eu tô com uma felicidade tão grande, que eu fico preocupado. Ela falou, eu também fico preocupada. Aí a gente falou, cara, o que a gente pode fazer? Vamos aproveitar esse momento, sabe? E Rick, por pior que seja o nosso dia, por pior que seja a situação que nós viemos a passar, se a gente olhar para o lado, respirar fundo, deixar o oxigênio subir para o cérebro, a gente vai ver que tem sim coisas boas para a gente se alegrar e tem sim oportunidades para a gente aprender com os momentos ruins que nós passamos também, né? Então, Rick, a verdade verdadeira, para a gente que conhece a Bíblia Sagrada, para a gente que tem fé no nosso coração, a gente não deve se abater por situação nenhuma. A gente não deveria. Mas por que eu me abato, Alan? Porque nós somos falhos. A gente acaba se abatendo. Mas o correto, o que eu tenho que falar para você, o que é correto? Cara, Deus tem o controle de tudo, né? Então, o Rick, eu até meio que saí aqui, mas é porque eu vi você falando né, deixa fluir. Eu vi você falando e eu fiquei pensando, cara, olha a vida do Rick hoje. E muitas vezes, quando a gente está no problema, a gente só a fé traz esperança para nós. Exatamente. Só a fé traz esperança. Não, você olha para um lado, não tem esperança, olha para o outro. É igual o Ezequiel lá, né? É igual o Ezequiel lá, né? Ezequiel chegou ali naquele vale de ossos secos ali. A única coisa que podia alegrar o coração dele seria a fé. Ele olhar e falar, não, realmente, esses ossos podem, enfim, pode acontecer o milagre aqui. Se ele olha para o momento apenas, exatamente. Então, a gente tem momentos assim. O presente nosso, Rick, tem momentos assim, que a gente olha e só vê ossos secos. Ah, mas e aí entra, Alan, por que acontece isso? Eu não sei. Tem coisa que Deus não revela para nós. É igual a Nádia colocou aí, né? O que a gente precisa fazer, Pai? Estou diante do Senhor, eu acredito no Senhor, a gente só pode usar a fé. Só a fé que faz a gente ficar de pé diante dessa situação, meu amigo Rick. Exatamente. Só para finalizar essa parte aí, né, que você falou bastante, né, desses momentos, e tudo tem um propósito, né? Quando a gente entrega a nossa vida para Deus, tudo tem um propósito. Eu lembro que antes de eu ficar desempregado, né, eu trabalhava numa empresa bacana, sabe? Benefício, salário, era tudo muito bom, tinha comprado meu primeiro carro, sabe? Eu tava assim, jovem no auge, assim, malhava numa academia bacana, tudo que eu queria eu comprava, tava com uma situação muito bacana. E aí do nada, cortou, veio a crise lá de 2015, só que tinha uma coisa que eu não tinha, que era intimidade com Deus. Eu não tinha intimidade com Deus o quanto eu desenvolvi ela. E aí eu vou contar uma história interessante que foi bem assim. Quando eu estava trabalhando nessa empresa, eu ia para a igreja e tal, só que eu não... Sabe quando você vai, mas você não tá com o coração lá? E eu sempre sentia o Espírito Santo falando, porque o Espírito Santo sempre foi assim comigo. Até quando eu estava fazendo coisa errada, o Espírito Santo batia e falava assim, menino, mas o que você tá fazendo aí? Você não é daí, você não pertence a essa galera, sabe? Eu tô aqui, eu vou te usar. E o Espírito Santo falava muito comigo. E aí, do nada, eu fiquei desempregado. E aí eu fiquei desempregado, e aí teve um irmão de uma igreja que falou assim, Henrique, vamos fazer a campanha no monte? Aí eu lembrei, quando eu era criança, era jovem, ia muito no monte, gostava de ir, eu falei, vamos. E olha, eu vou te falar, foi no começo de foi 2016, 17 e 18 e meio, né, que eu fiquei desempregado. Nesses 3 anos, a minha vida mudou. Sabe o que é nascer de novo? Sabe aquele nascer de novo que Jesus falou para Nicodemos? Foi isso que aconteceu comigo. As pessoas, hoje já está mais um pouco natural, mas antigamente, quando eu passei por esse processo, eu orava demais, eu lia a Bíblia demais, eu estava o tempo todo falando com Deus, porque a minha resposta para a tristeza era falar com Deus.
Porque eu estava triste, sem nada, sem recurso, desempregado, mandava currículo e ninguém me chamava. Eu ia correr para Deus. E Deus começava a falar comigo. O amadurecimento. E eu lembrei muito do povo no deserto nessa época. O amadurecimento que eu tive com Deus nesse período que eu estava desempregado foi, eu não consigo mensurar para vocês, mas eu mudei praticamente da água para o vinho. Eu tive as melhores experiências com Deus nessa época, sabe? Projetos que Deus tinha, sabe, falado para mim, ministrado sobre a minha vida quando eu era criança, e eu vi coisas acontecerem. O próprio Ministério Carmel é um fruto disso, porque nesse tempo que eu fiquei desempregado, eu busquei muito sentido da minha vida, o que era para mim fazer. Porque mesmo eu trabalhando em empresa, eu nunca tive sonho de trabalhar e crescer dentro de uma empresa. E nesse período todo eu refleti muito, eu falei muito com Deus. Hoje eu sei certinho o que está acontecendo, no meu presente, o que vai acontecer no futuro, eu ando muito com Deus, mas assim, tudo tem um propósito. Então, a gente precisa entender, assim como o Alan falou, que ele tocou sobre o dia mal, né? Eu vivi anos maus, mas a gente precisa entender qual é o propósito do dia mal da nossa vida, qual é o propósito de Deus, porque se ele permitiu que acontecesse com você, ele permitiu com um propósito, para que o nome dele seja glorificado lá na frente, mas por algum motivo. E o que você não pode fazer é, quando o dia mal bater na sua porta, você se entregar à tristeza. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Se o dia mal bater na sua porta, você realmente não sabe o que fazer, não sabe o que pensar, sabe? Vai orar. Vai falar com o seu pai, que ele, por mais que ele não te explique o que aconteceu, ele vai confortar o seu coração. A gente passou aí, né, nesse último mês aí, por duas situações que foram terríveis, assim, pra gente. Primeiro foi aquela questão das criancinhas lá, né, que o rapaz entrou lá com uma faca, enfim, fez ali o que ele tinha no coração dele pra fazer, acabou matando aquelas crianças. Nossa, aquilo pra mim, principalmente agora como pai, foi de uma dor, sabe? Eu acho que eu senti a dor daqueles pais, daquela mãe, e eu questionei muito, falei muito com Deus, e Deus só, sabe, você fala com Deus, só que tem momentos que a gente não entende, aí vem a paz que excede todo entendimento. A gente não entende o porquê aconteceu, não entende o porquê que Deus permitiu que aquilo acontecesse, mas a paz de ter um relacionamento com Deus é entender que Ele está acima de todas as coisas. Então, se Ele permitiu, é porque tinha algum propósito, sabe? E então, isso, sabe, é isso que a gente precisa fazer. Quando o dia mal chegar, não se entregar. Se eu tivesse, né, nesse período aí que eu fiquei desempregado, me entregado, sei lá o que tinha acontecido com a minha vida, de verdade. E assim, e foi tão bom porque depois meio que eu recebi tudo em dobro. Porque o que eu tinha, mas eu não enxergava, eu comecei a enxergar. Então eu comecei a dar muito mais valor pro meu relacionamento com a Nádia, que era minha namorada, depois virou minha noiva, sabe? Os relacionamentos com meus pais, a própria forma de lidar com o dinheiro, eu mudei muito. Porque eu via que antigamente eu lidava de uma forma meio que inconsequente com as coisas. Então, esse período que eu passei sem ter recursos, assim, eu como provedor do lar, sem ter recurso nenhum, eu aprendi a lidar com dinheiro. Então, assim, para mim foi uma escola. Né? Eu lembro até que quando, uma das primeiras semanas que eu fiquei desempregado, eu lembro que eu fui numa igrejinha, aí um profeta falou assim para mim, ó, Deus vai fazer assim com você. Sabe o moinho? Quando você vai tirar o azeite, você vai colocando ali as azeitonas e você vai passando o moinho assim, você vai tirando até sair a última gota do azeite. Ele falou assim pra mim, é isso que Deus vai fazer com você. Ele vai te espremer até tirar a última gota de azeite de você para você entender qual é a sua essência. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu sofri muito, viu? Não vou falar que foi fácil. Chorei sim. Teve um momento que queria desistir. Teve muito momento que eu gritava e falava, e aí Deus, cadê você? O Senhor não é Deus da minha vida, cadê você? O que você vai fazer? Isso é natural, isso é respeitar o processo, né? Eu me permiti viver essas coisas, mas uma coisa que eu não fiz foi realmente me entregar à situação. Então, quando o dia mal chegar na nossa vida, eu acho que é importante a gente não se entregar. Então, se hoje for seu dia mal, se amanhã for seu dia mal, sabe, o que você pode fazer é não se entregar. Se você não entende, coloca o seu joelho no chão, vai falar com o seu pai em secreto, que ele vai te entender, ele vai te ouvir, e mesmo que ele não te explique o que está acontecendo, ele vai derramar a paz sobre você. E essa paz é a que a gente tem depois que a gente ora. Né? Quando a gente está muito frustrado, a gente ajoelha ali e começa a falar, Deus é isso, Deus aquilo, isso. De repente, Deus não te respondeu, Deus não te falou nada. Mas você já começa a sentir uma leveza, sabe? Parece que você tirou assim, ó, uma caixa de ferramenta das costas, e essa é a paz que excede todo entendimento. Essa calmaria é a resposta de Deus falando assim, filho, eu entendo, filho, eu tô cuidando de você, filho, continua firme, que vai dar tudo certo. É essa paz que a gente tem, que a gente sente. Então, se você tá no dia mal,
para um pouquinho, para tudo que você está fazendo, coloca uma musiquinha, um louvor, vai ali pro quartinho, fala com Deus no secreto, que Ele vai derramar paz sobre a sua vida, né, Alan? Amém, Henrique. E, cara, eu tenho que falar que esse refúgio de Deus, assim, ele é sensacional, cara. É uma coisa muito simples e que, poxa, muda o nosso dia, muda as nossas vidas. E a gente precisa ter esse tipo de relacionamento com Deus, sabe? A gente Sim. precisa ter Deus como um bálsamo, como um refúgio. A gente precisa ter Deus dessa forma, né, Henrique? A gente chegar e falar, poxa, pai, hoje o dia não foi legal, e você, diante daquela oração, eu lembro daquele dia que a gente foi para o monte, só foi eu e você naquele dia, e a gente estava. Nunca tinha acontecido daquilo, tipo, de sempre quando um estava para baixo, o outro estava mais forte, e vice-versa. Mas naquele dia, nós dois estávamos ali muito fragilizados espiritualmente, né? E, poxa, a gente subiu, começou a oração meio. E a gente desceu feliz demais. Gravamos até um podcast no monte, né? Cara, é muito. Olha que coisa maravilhosa. Você sai para orar triste, preocupado, sem direção, e você simplesmente sai sem nenhuma daquela situação. E não veio, não abriu o céu, não caiu fogo do céu, não saiu, não aconteceu nada. Ele simplesmente conversou com Deus. Então a gente Exatamente. precisa conversar com Deus e a gente precisa dar uma resposta, Rick. No dia que aconteceu essa situação que eu falei aí para você, você gravou um vídeo num sábado e você colocou assim, que a gente precisa dar uma resposta para esses dias, né? Para esses dias ruins. Ou seja, aí já parte para o próximo tópico. A gente precisa colocar força no hoje. A gente precisa concentrar atitudes, a gente precisa começar as coisas que estão paradas, porque muitas vezes o que atrapalha a gente é a falta de ação da nossa parte. É a falta de ação. Então, assim, aí a gente até colocou, né? O único momento da vida que temos controle é o hoje. O único momento da vida que eu posso fazer alguma coisa que vai alterar o meu futuro é agora. É igual, tipo, quando eu coloquei no meu status. Você não define o que você vai colher no momento de colher. Você define o que você vai colher quando você planta. Você pega lá as suas sementes e fala, olha, vou plantar esse campo todo aqui de milho, sei lá, de frutos, e vou colher esse tanto. É nessa hora que faz esse planejamento. Então, não tem nenhum momento melhor do que o agora para gente agir, para a gente mudar a nossa história. Eu aprendi, Rick, e eu tenho vivido muito isso, que a maioria das coisas que eu não realizei, ou que, enfim, foi por falta de ação minha, e eu confundia a fé, porque eu ficava naquela, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas é o que eu coloquei no vídeo, no último vídeo. A gente tem uma luta constante, que a gente precisa vencer. E quando que a gente vai conseguir vencer? Qual que é a melhor estratégia para eu conseguir vencer? É o hoje, é o agora, a partir de agora. Que eu comece a dar uma resposta para as situações da minha vida. A gente, amados, a gente se vitimizar diante das situações. O mundo não gosta de mim, né? Deus não olha para mim. Isso não vai resolver. Pode ser que resolva, né? Mas é uma exceção. A regra é levantar e lutar diante da situação. Dar uma resposta para o momento que nós estamos vivendo. Amém? Então, o Rick, naquele momento, eu falei assim, poxa, eu preciso dar uma resposta para essa situação. Um momento de muita dificuldade também que eu passei recentemente, Deus, eu já contei isso muitas vezes, né? Deus usou a dona Célia para falar para mim, olha, é o seguinte,
Ou você vive pela fé ou você vive pela emoção. Se você for viver pela emoção, você vai se destruir. Deus falou isso para mim, o próprio Deus. Agora, se você viver pela fé, você vai ver, ou seja, nós precisamos responder. Não adianta ficar, não, vai, ó céus, ó vida, né? A gente passa por momentos assim, todos nós passamos por momentos assim, mas o que eu estou dizendo, não estou dizendo que, enfim, não estou dizendo apenas que é errado, ou que ninguém vai passar. O que eu estou dizendo é a forma correta de nós reagirmos diante dessas situações, diante do hoje. Então, não tem momento melhor, a gente não pode, a gente precisa vencer diversos bloqueios que nós temos o hoje. Então, antes de falar dos bloqueios, deixa eu falar de um exemplo de um amigo meu que falou para mim assim, cara, me dá uma dica de como eu faço para fazer exercício. Eu falei, opa, agora. Como assim? Eu falei, tem um tênis, cadê o tênis mais próximo? Ah, tá, vai lá e dá a volta no quarteirão, vai no final da rua e volta. Porque é agora, não adianta ficar, nossa, passei a vida inteira sem fazer caminhada, nossa, agora se eu for fazer, vai vir as dores, né? Já tô velho, para fazer isso, para fazer aquilo, aquela coisa toda. Então, Rick, o tópico é aproveitar o momento, é aproveitar o hoje. Exatamente. E agir diante desse hoje, né? Saber que cada atitude que a gente tem é uma semente que a gente lança na terra. Exatamente. Cada momento que a gente vive é uma semente que a gente vai colher lá na frente. É o que eu sempre falo de José, né? Eu sempre falo de José sobre isso, porque, tipo assim, o momento que José foi aprovado não foi o momento que ele era governador. O momento que ele foi aprovado foi nos momentos de dificuldade, porque a resposta que ele deu nos momentos de dificuldade foi continuar confiando em Deus. Foi continuar sendo fiel a Deus. Entendeu? Foi pro lado da dificuldade o negócio aqui, Rick, mas Deus sabe o que ele faz, né? O porquê que ele fala as coisas. Mas foi no momento que a mulher tentou se deitar com ele. Qual foi a resposta que ele deu? Ele podia falar, poxa, mas eu sou um escravo aqui, eu tenho que fazer o que ela manda. Ele não negociou seus princípios. Depois disso, ele poderia falar, poxa, Deus, acabei de sair de uma adúltera lá, né, que queria se deitar comigo, agora dentro de uma cadeia. Não, ele chegou ali na cadeia, começou a organizar, cuidar da cadeia, das pessoas ali, e o engraçado é que foi diante das ações dele que as oportunidades foram aparecendo. Então, muitas vezes, nesses momentos, são os momentos onde a nossa resposta vai fazer as oportunidades aparecerem. Exatamente. Para muitos, nossa, que ruim, né? Que ruim. José estava lá de boa, lá na casa de Potifar, foi lá para a cadeia. Nossa, que ruim. Mas só que ninguém sabia que lá na cadeia seria o passo mais curto para ele ser o governador do Egito, para ele ser a pessoa mais influente, mais poderosa do mundo quando o faraó não estivesse presente, não estivesse em atividade. Né? Quando ele estava ali na cadeia, o que fez ele chegar a governador do Egito? Foi ele não baixar a guarda. Ele poderia falar, Deus, segunda, terceira, né? Irmão que me joga que me vende, mulher que quer adulterar, prisão. Ele foi dando respostas positivas. E todas essas dificuldades que ele passou levou ele ao destino, ao propósito que Deus tinha para a vida dele, meu amigo Rico. Eu vou falar 3 coisas aqui. A primeira coisa é que você já deu spoiler do meu próximo vídeo de quinta-feira, que eu ia falar exatamente sobre José. Ó Deus aí já confirmando. É interessante da vida de José é que ele não se tornou um produto no meio, né? Ou seja, fizeram tudo de errado com ele. Na hora que ele teve a oportunidade de fazer as coisas erradas, fizeram com ele, eu vou fazer assim também. Como um monte de gente pensa, não, ele deu a resposta totalmente ao contrário. Então ele não se tornou
um produto do meio. E o mais interessante ainda, eu acho que é o final, né? Que no começo os irmãos dele humilharam, venderam ele e tal. No final, ele poderia ter falado que meus pais estão descendo, manda matar todo mundo. Meus irmãos, então, vai torturar todo mundo. Ele poderia muito bem ter feito isso, mas não, ele foi lá, acolheu, deu moradia, cuidou deles, né? Então ele não se tornou um produto do meio. Isso é muito interessante. Agora, só para pontuar duas coisas, né? Pra gente, acho que tá chegando aí no segundo tema. É bem interessante quando você falou da questão da gente falar com Deus, né? Da gente ter esse lugar de refúgio. O senhor colocou um negócio no meu coração aqui bem interessante. Quando o João ficou doente, foi na quinta-feira, na terça-feira passada, ele foi para a escolinha, ele já estava um pouquinho mal, mas ele ainda estava normal. A gente mandou ele para a escolinha e a professora ligou para a gente e falou assim, olha, o João não tá chorando, né? Mas ele, assim, tá meio amuadinho e ele tá com febre alta, né? Então vem buscar ele para vocês levar ele no hospital. A gente foi buscar ele. E foi bem engraçado que quando a mulher trouxe ele no colo, ele tava quietinho assim mesmo, tava serinho, ele tava mais pálido, né? Porque aí eu acho que ele já tava lutando contra a infecção, né? E ele veio pro nosso colo e ele nem falou nada, nem chorou nem nada. Na hora que ele entrou no carro, a Nádia falou com ele, o que foi, meu amor? Ele chorou. Começou a chorar. Aí ele sempre no carro, quando a gente vai pegar ele na escolinha, ele fica olhando pra mim, dá risada, eu brinco com ele e depois eu saio com o carro. E aí eu falei com ele, oi meu amor, tudo bem? Aí ele pegou e chorou de novo, começou a chorar, a Nádia falou, eu acho que ele não tá bem. Aí a gente foi, levou ele pro hospital e depois a gente queria entender o porquê que ele não chorou na escola, ele só ficou amoadinho e ele chorou com a gente. E aí eu não sei onde a Nádia viu, não sei se foi uma psicóloga, porque a Nádia vê bastante essas coisas, e aí a gente foi ver que a criança, ela não externaliza o que ela está sentindo perto de quem ela não confia. Ela só consegue ser sincera perto daquelas pessoas que trazem conforto para ela, ou seja, ele já estava mal, ele queria chorar, mas ele não conseguia, porque ele estava na escolinha. Então ele entende que quem é de casa é eu e a Nádia, quem é os pais, quem cuida dele é a gente. Então, naquele momento que ele entrou no carro, ele falou, não, gente, eu não tô bem, eu vou chorar, que vocês precisam me ajudar. E aí ele começou a chorar. E isso me fez pensar muito no nosso relacionamento com Deus. Tem muita gente que não consegue ter essa facilidade com Deus. De, poxa, se é o seu momento de chorar, chora com Deus. Se é o seu momento de falar, Senhor, eu não estou entendendo, eu estou triste, eu estou chateado, eu estou me sentindo injustiçado, fala com Deus, abre o seu coração e fala com Deus, porque Ele é o único que vai te entender. Então, claro que há momentos sim que você vai ter a ajuda de outras pessoas, mas o momento que você pode ser mais sincero é perante Deus, não precisa se esconder. Quando a gente olha, eu sempre falo isso, eu perdi as contas de quantas lives eu falei isso. O relacionamento de Deus com Adão era o que? Era a nudez. Isso já estava falando pra gente que Deus ele quer que a gente esteja nu diante dele. Então você não precisa ter nenhuma... se você tiver ferida, você tem que mostrar. Se você tiver pecado, você tem que mostrar, mas você precisa ter esse relacionamento sincero com Deus. E o último ponto aqui, já para passar pro outro tópico, é que a gente precisa entender que o presente faz parte do processo. Ou seja, se você vê uma pessoa que tem, sei lá, 160 quilos e ela está lutando contra a obesidade, aí vai passar 6 meses, a pessoa vai emagrecer 80 quilos, você vai ver ela fininha na sua frente, vai falar assim, nossa, olha o que você fez. Todos os dias de que ela passou esses 6 meses fizeram parte do resultado. Não foi um dia em específico, não foi uma semana em específico, foi todo dia que ela levantou, se propôs a fazer dieta, lutou contra a vontade de comer besteira, fez uma academia, malhou e ela conseguiu emagrecer, todos aqueles dias foram importantes. Então, o que a gente precisa entender é foque no hoje, né? Igual como o Alan já falou, foque no hoje. Você tem um objetivo? Tem. Qual é o seu objetivo? Terminar minha faculdade de Direito. Então, você está indo para a faculdade, presta atenção na aula hoje, porque essa aula de hoje, somada com a de amanhã, somada com a da semana que vem, somada com seus não sei quantos lá semestres, vai fazer quem você virar um advogado, virar um juiz, enfim, trabalhar na sua área de atuação. Mas você precisa focar no hoje. Um exemplo disso é que se às vezes você entra na faculdade, você vai tirar, vai sempre se preocupar só no dia da prova, você certamente não vai ter uma nota boa. Porque a faculdade te dá ali 2 meses, sei lá, um semestre ali para você. Você estuda 2 meses, faz uma prova, mais 2 meses, faz outra prova. Cada dia, cada matéria é importante para o final daquela prova você aprender. Então o que a gente precisa entender é que o hoje ele faz parte do processo. Se eu não dou a devida importância, a devida força, como o Alan falou, para o hoje, e não dou para o amanhã, que vai se tornar o hoje, e não dou para o depois de amanhã, que vai se tornar o hoje, quando você vê no final, o que você vai ter plantado?
você não semeou nada. Então, você não vai chegar naquele objetivo. Então, o que a gente precisa entender é que o hoje é importante. Né? Você tem sua rotina, você tem os seus processos de estudo, ou tudo que você precisa fazer, mas foque no hoje. Ah, eu não consigo ficar orando 1 hora, falando com Deus, eu não consigo ir. Não tem problema. Comece a falar com Deus 5 minutos. Ah, 5 minutos foi difícil? Começa mais 5. Daqui a pouco, quando você vê, você vai estar orando 2, 3 horas já, 1 hora, o tempo passou e você nem entendeu, e você ainda vai querer continuar orando. Então foque no que você pode fazer hoje, na sua dificuldade hoje, porque quando a gente fala em aprendizado, aprendizado, exercício, tudo que você precisa progredir na vida tem a ver com o que você faz hoje. Ah, eu luto judô e meu sonho é se tornar campeão. Cara, você não vai se tornar campeão na próxima Olimpíadas. Isso vai ser um caminho que você vai trilhar. Você vai aprender, vai mudar de faixa, vai começar a lutar, vai começar a criar músculo, vai começar a criar ali algumas artimanhas para você chegar ali naquele seu objetivo de ser, sei lá, o melhor cara de judô aí no país. Mas o hoje é importante. Então a gente não pode negligenciar o que está acontecendo hoje. Hoje a gente está aqui fazendo essa live. Se a gente olhar para o passado aí, a gente, sei lá, tem mais 30, 40 lives. Para o futuro, a gente vai olhar para essas lives e falar, poxa, lembra daquela live que a gente fazia? Tudo isso está desenvolvendo na gente também a nossa capacidade de comunicação. A gente aprende a se comunicar. As primeiras lives que a gente fazia, eu não sei o Alan, mas eu ficava nervoso pra caramba. E olha que eu já tinha pregado, né? Já tinha ministrado, mas eu ficava nervoso. Agora eu já faço com uma naturalidade maior. Mas por que eu faço com essa naturalidade maior? Porque eu me preocupo com o dia. Então, se cada vez a gente vai fazendo mais, vai entrando mais, a gente vai criando mais habilidade de se comunicar, né? A gente vai criando um melhor dinamismo. Na onde a gente erra, a gente vai passar a acertar. E isso é muito importante, né? E é verdade, ó. A Jana colocou aí, verdade. Uma amiga minha, divirta-se com o processo. Exatamente isso, é de se divertir com o processo. Conforme a gente for fazendo, a gente vai aprendendo, vai crescendo, vai amadurecendo. De repente a gente... Os próprios vídeos do Carmel é muito engraçado. Quando a gente olha esse primeiro vídeo, poxa, teve um vídeo com o Alan, só faltou pôr terno e gravata para fazer o vídeo. E a gente olha aqueles primeiros vídeos, poxa, a gente fazia assim, meio travadão, ficava assim. Agora não, a gente já faz com mais naturalidade, né? O primeiro vídeo que a Su fez, ela falou bem devagarzinho, assim, quietinha, quase não se mexia. Agora ela já fala mais tranquila, né? Já tá toda mais espontânea. Mas por quê? Porque naquele dia que a gente falou, Su, vamos gravar. Ela falou, meu Deus, vou gravar. Mas ela gravou. Ou seja, ela se preocupou com o presente, ela plantou uma sementinha. E agora ela gravando, com a experiência do que ela já tinha começado, ela faz de uma forma muito melhor. E isso é em todas as áreas da nossa vida. Não adianta você falar, ah, nossa, eu vou ministrar numa igreja, eu vou pregar numa igreja, eu vou ser ministra de louvor, eu vou cantar. Meu, a primeira vez que você for fazer não vai ficar legal. Não adianta imaginar que vai ser, oh, nossa, o fogo vai descer. O fogo até pode descer, porque não depende de você, depende de Deus. Mas é tudo um processo de aprendizado. Quanto mais você faz, melhor você fica. Mas o quanto mais você faz, só tá no hoje. Né? Eu estou fazendo essa live aqui hoje, amanhã é segunda-feira. Vou ter a live de domingo. Então a gente precisa realmente colocar a força no hoje e se divertir aí no processo, igual a Jana falou aí no comentário dela. Verdade, Rick. Cara, também, você falando, veio muitas coisas assim no meu coração. É praticamente o que eu já falei, assim, mas é muito forte essa questão de se divertir, o quanto a gente amadurece, o quanto Sim, demais. a gente cresce, o quanto os passos que os degraus que a gente sobe, a gente acaba no... Olha lá, o feito é melhor que o perfeito. Fechar, é cereja do bolo, feito é melhor. Né, gente? Exatamente. É isso. Então, é impressionante como que a gente, tendo essa maturidade de se divertir com o processo, aceitar que a gente erra, aceitar que... E não se cobrar tanto também, né, Rick? Não se cobrar tanto. Isso é fundamental. Tipo, poxa, é fundamental, a gente vai fazer alguma coisa e segura na mão de Deus e vai. É o tal do se joga, né? Se joga e faça. E dentro dessa questão do se joga, Rick, já para a gente concluir aí a live, de segura na mão de Deus e vai, a gente precisa identificar que existe muitas situações esperando uma ação nossa. E essa ação, ela pode ser hoje. Ela pode ser hoje.
né, uma coisa que eu me lembro que eu fiz, que foi muito, muito difícil, mas eu fiz, né? Eu não tinha o hábito de falar que amava meu pai, né? Falar, pai, te amo. Eu nem o meu tio, por parte de mãe, né? Que são duas pessoas que eu amo muito. Eu nunca tinha dito isso, né? Aí eu vi uma pessoa falando lá sobre essa questão, tal, que, poxa, tá pendente de você fazer, né? E aí no Natal eu falei, poxa, o Natal, como tem aquele espírito natalino, né? Eu falei, poxa, hoje é um dia legal para mim fazer isso, né? E eu fiz, né? Mas não foi fácil. Não foi fácil, sabe? Mesmo com todas as dificuldades, eu falei, pai, eu te amo. Ele falou, mas o que aconteceu? Eu falei, não, nada, só tô falando que eu te amo. Aí ele, não, eu também te amo, tal, tal, tal. Então, poxa, o Rick, tem tantas coisas que a gente pode fazer e que a gente deve fazer, sabe? E a gente muitas vezes está represando, sabe? É aquele eu te amo que muitas vezes a gente não fala, aquele abraço que muitas vezes a gente não dá. Teve uma vez que eu e o meu primo, o Felipe, a gente, poxa, sentiu muita saudade de outros primos que a gente tinha lá em Belo Horizonte, né? E a gente falou, poxa, quando tiver um feriado prolongado, vamos lá. E fomos. E, tipo, o meu tio chegou e falou assim, porque a minha tia, por parte de mãe, ela havia falecido e eles moram longe. E, poxa, mas é longe, mas não é tão longe. E aí meu tio ficou meio sem entender, ele queria levar a gente para os lugares lá em BH e tal. Eu falei, tio, eu só quero ficar aqui. Vamos comprar uma carne, vamos fazer uma janta, um almoço, nós todos aqui, e vamos aproveitar esse momento. Eu não quero ficar andando, vai para lá, vai para cá, vai no estádio do Cruzeiro. Não, na Lagoa da Pampulha. Não, eu quero ficar aqui. Isso daqui é rico para mim. Isso daqui é uma coisa. Aí, quando a gente chegou, Rick, todo mundo falou a mesma coisa pra gente. Falou, meu, vocês viajaram a noite inteira, ficaram lá um dia e meio e voltaram. Mas que desperdício. Falando, meu, será que as pessoas não entendem? Será que as pessoas não entendem que era uma ação que eu precisava, uma resposta que eu precisava dar? Eu tive num evento do Pablo Marçal e, tipo assim, cara, eu vi milhares não, centenas de pessoas, Henrique, aceitando Jesus sem o apelo. Ele falou assim, cara, pega seu telefone aí, liga para o seu pai, liga para alguém que você ama, liga para alguém que você ama e fala com ele, mas não, a gente tem tempo, eu espero. Liga e fala. E, poxa, aquilo, eu vi muitas cadeias, eu já mais espiritual, né? Eu vi muitas cadeias se quebrando. Tinha todos que estavam no carro comigo, tinham 4 pessoas no carro. As pessoas, Henrique, choravam de soluçar diante daquela situação. Por quê? Que aí eu fico pensando, por que essas pessoas choram tanto? Perguntei para Deus. E eu também chorando tanto, até que eu liguei pro meu pai de novo, né? Já tinha falado, mas eu liguei de novo. Falei, pai, te amo. E ele, mas não é assim não, Alan. Você tem que... O que está acontecendo? Mesma coisa. O que eu fiz? A gente conversa. Falei, não, moço, de novo, mesma história. Só estou falando que eu te amo, acabou. Também te amo, tal, na ligação que a gente trocou e tal, que foi, inclusive, muito legal. Mas o que foi de mais rico, ô Rick, que eu tive lá, e talvez seja o maior código que a gente possa dar nessa live aqui de hoje, foi que as pessoas se emocionaram e choraram porque elas queriam falar aquilo. Elas sempre quiseram tomar uma atitude como aquela que elas tomaram. Só que elas eram bloqueadas diante daquelas situações. E, assim, essas coisas fazem mal para nós. Então, sim, amados, aproveite a oportunidade que nós temos hoje. Não é fácil, mas eu não sou a pessoa, o coach que é positivo o tempo todo. Quem anda comigo sabe que eu não fico, tipo, se eu tô bem, eu tô bem. Se eu tô mal, eu não vou ficar forçando a barra, porque eu sei que isso faz mal para mim mesmo. Mas, independente disso, do dia que eu estou passando, eu sempre procuro fazer, romper essas barreiras. Exige esforço, exige dificuldades, né?
Então, voltando, eu não sou uma pessoa igual uma pessoa que eu sigo, que é o Gerson, ele escreveu o livro O Poder da Positividade. Se a Rai tiver aí, eu e a Rai lemos junto esse livro. O que acontece? O Rick, ele é extremamente positivo. Ele é assim, sabe? Uma pessoa extremamente positiva. E eu ficava olhando para ele e falava, poxa, eu não consigo ser igual a esse cara. Minha personalidade, ele ri o tempo todo, ele é feliz demais, sabe? A minha personalidade não é igual a dele. Mas dentro das minhas características, dentro da minha oportunidade, eu preciso dar o meu melhor. Eu lembrei que a minha tia mandou um vídeo falando, eu vou dar o meu melhor. Após a live, ela mandou, achei tão legal, né, fazendo um TikTok, sei lá o que era aquilo. Mas eu vou dar o meu melhor. E é hoje que a gente precisa dar o nosso melhor. É agora. Não vamos deixar a vida levar a gente, sabe? Se tiver, fala que visitar algum parente, visita. Não olha para dinheiro. Se tiver que abraçar alguém, abrace. Pedir perdão para alguém, peça perdão. Hoje é o dia que a gente tem o controle. Agora, quer dizer, né? Hoje não, né, Henrique? Agora, nesse momento. É o momento que a gente tem controle. Depois disso, o que eu falei no começo dessa live, eu já não tenho mais controle. O que eu vou fazer após a live, eu não tenho controle, mas o agora eu tenho. Então, vamos pegar esse dia de hoje para ser pessoas boas, para ser pessoas melhores, para identificar o que nós estamos represando, que nós temos que quebrar essa barreira e deixar o rio fluir nas nossas vidas e nas vidas das pessoas que estão ao nosso redor. Né, Rick? Só uma última coisa, Rick. Uma coisa que, poxa, eu me admiro muito, assim, que eu admiro o ministério muito, é que, assim, a qualidade que a gente entrega, independente de quantidade de pessoas que estejam participando. Eu vejo, cara, a gente entregando tudo. Eu falo, meu, isso é lindo, nada. Isso é lindo. Eu não entregava tudo. Deus sabe do meu coração, eu não entregava tudo. Deus me perdoa, dá até vergonha de falar, mas eu aprendi com esse processo. Eu ia para a pregação e falava, ó, se a igreja estiver assim, é esse sermão. Se a igreja estiver, é esse sermão. A verdade é essa. Deus me perdoa, me envergonhe disso, mas essa foi uma fase da minha vida que eu passei. Uma fase da minha vida que eu passei. E a gente entrega, por quê? Porque a gente não vai ter essa oportunidade aqui, a gente não sabe quando a gente vai ter de novo. Então a gente precisa dar o nosso melhor, independente do que a gente passe, independente da situação. A gente precisa fazer a nossa parte, né? Certa vez eu tive um desentendimento e aí eu falei com uma pessoa, falei, falando de tal, diante desse desentendimento eu vou agir dessa forma, porque eu errei nisso e nisso. Mas ela fala, mas a outra pessoa também errou. Eu falei, tudo bem, mas a minha responsabilidade eu preciso arcar. Eu não consigo fazer a responsabilidade da pessoa. Né? Então, Rick, só para concluir, hoje a gente precisa dar uma resposta. Mas já é domingo à noite, não tem problema. O que dá para fazer? Olha para o lado, olha para quem está do seu lado nesse momento. Se o momento é difícil, olhe pelos olhos da fé. Veja o que você pode aprender nesse momento, mas não deixe passar a oportunidade que você tem de agir hoje, de fazer as coisas boas hoje. Amém? Então, Rick, igual eu falei, não tenho essa questão da positividade que os coaches têm, mas dentro das minhas características, eu procuro fazer o melhor que eu posso. O melhor que a gente pode ser para os outros um pouquinho, mas desde que seja o nosso melhor, tarefa concluída, né, Rick? É isso aí. Bom, é isso aí, gente. Essa foi a live de hoje. Só para finalizar aqui com uma mensagem para vocês, foquem no presente, coloquem as suas forças no presente, sabe? Sejam cientes que, independente de qual é o seu presente, se é um dia feliz, se é um dia mau, se é uma situação boa ou ruim, o Senhor está com você. Aquela história de que a nossa vida é uma roda gigante, né, que fica subindo e descendo, ela é plenamente real, é assim mesmo. Tem hora que a gente está lá em cima, está bem financeiramente, está bem espiritualmente, está bem com nós mesmos. Um outro ponto também, e outra hora não, outra hora a gente está embaixo. Outro ponto interessante também é eu fiz até um vídeo sobre isso, para a gente não se cobrar com que todas as áreas da nossa vida estejam bem o tempo inteiro. A área financeira, espiritual, social, saúde, não tem como, é praticamente impossível todas as áreas estarem bem. Uma hora, uma vai estar em cima, outra vai estar embaixo.
e não se cobre, né? Isso é muito importante. Não se cobrem, não cobrem perfeição, não cobre que dê tudo certo o tempo todo, mas só mantenham a fé em Deus, para que você tenha fé nos próximos dias, para que você sinta a paz no seu coração. Mas o que você pode fazer hoje. Eu acho que a live mais importante dessa série aí que a gente vai fazer, passado, presente e futuro, é hoje. Porque se você pode mudar alguma coisa, você pode mudar hoje. Se você tem, sei lá, um sonho de ter uma vida mais saudável, hoje você pode fazer escolhas melhores. Hoje você ainda pode caminhar, pode pôr um tênis e ir até o final da rua, igual o Alan falou, e voltar. E é isso que a gente precisa fazer. Então, essa mensagem que eu tenho para vocês. Vou finalizar com uma oração, mas antes disso, se você ainda não é inscrito lá no nosso canal do YouTube, vai lá, escreve Ministério Carmel, vocês vão ver, já tem mais de quase 120 vídeos lá. Se inscreve no canal, compartilha aí nos seus grupos da família, as mensagens, tenho certeza, igual a Ana falou, só tem coisa boa, só tem mensagem boa, só tem mensagem de Deus. Se você não segue a gente aqui na nossa página do Instagram, dá uma curtida lá, segue a gente para você sempre se atualizar aí com as coisas. E uma mensagem que é bem interessante, que tem a ver com a gente do ministério, é exatamente o presente, né? A gente não é uma igreja que atua só pela internet. Por enquanto, a internet é a plataforma que a gente tem, porque a gente ainda não foi por tempo, mas o Ministério Carmel é uma igreja. O fato de estar o nome como ministério é porque a gente age em várias frentes, e talvez o nome igreja ia limitar um pouco a gente, mas o nosso objetivo, não vou nem falar que é sonho, porque o nosso objetivo é abrir sim um templo físico aqui na nossa região, para que a gente possa cultuar ali a Deus ali como uma igreja, com aquele padrãozinho que vocês conhecem, mas o nosso presente, por enquanto, é a internet. Estamos em pandemia, né? Não achamos ainda o local físico, então a gente é um exemplo disso. Estamos trabalhando com o que a gente tem, com o que a gente pode hoje, e não estamos deixando de fazer aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Então se inscreve aí no canal, e vamos só finalizar com uma oração, Alan? Amém, Henrique. Então vamos lá, convido todo mundo que está aí assistindo a gente, fecha os seus olhos, vamos falar um pouquinho com Deus. Senhor, obrigado, Pai, por mais essa live. Obrigado, Senhor, pelas coisas que o Senhor liberou aqui nessa tarde. Senhor, o Senhor sabe, Pai, o quanto o Senhor falou no meu coração. Tenho certeza que o Senhor também falou no coração das pessoas que estavam nos assistindo. Senhor, que essa mensagem, ó Pai, ela gere frutos, ó Pai, na vida dessas pessoas. Que não sejam só uma live que ficaram aqui 1 hora assistindo 2 rapazes falando do Senhor, mas que essa live, que essa palavra gere frutos, ó Pai. Gere frutos em terra boa, assim como sua palavra diz. Que as pessoas entendam que elas podem sim, sabe, mudar o presente, mudar o hoje e começar a pegar as rédeas da vida delas nas mãos. Que elas comecem, ó Pai, a fazer tudo aquilo que precisa ser feito, a agir, ó Pai amado, baseado o coração na fé, entendendo que o Senhor está com elas. Que nesse momento o Senhor visite cada lar, cada família, cada pessoa que assistiu essa live. Senhor, você tem alguma enfermidade que não é de ti? Você tem alguma dor alojada, algum caroço, alguma coceira, alguma coisa que não vem de ti, ó Pai? Nós oramos com fé e pedimos e repreendemos, ó Pai, essa doença, essa enfermidade que possa estar, ó Pai, nessa pessoa que está assistindo nesse momento. Pai, que no decorrer da semana a tua presença continue conosco, Pai, que o Senhor continue mantendo o nosso coração alegre, Pai amado, porque a tua palavra diz que o coração alegre formoseia o rosto, Pai, e que cada vez mais, ó Pai, essa alegria, ó Pai, de te servir, essa alegria de acreditar em ti, essa alegria, Pai, de entender, ó Pai, que somos os seus filhos, ó Pai, que cada vez mais, ó Pai, venha, ó Pai, trazer uma alegria que venha brilhar no nosso rosto, ó Pai, que essa palavra gere sementes, que cada pessoa que ouviu comente, ó Pai, sobre essa palavra com outras pessoas e que gere frutos inimagináveis, ó Pai, que atinja pessoas que a gente não faz nem ideia, ó Pai, mas a tua palavra é viva, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por essa tarde, obrigado, ó Pai, por cada pessoa que assistiu a gente aqui durante essa 1 hora, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, por tudo que o Senhor vai fazer, mas obrigado pelo hoje, ó Pai, obrigado pelo dia de hoje, ó Pai, obrigado por tudo, Senhor. Nós te amamos, Deus, em nome de Jesus. Então é isso aí, gente. Estamos indo nessa. Até o próximo domingo. Terça tem vídeo no canal. Quinta tem vídeo no canal. E por aí, quem sabe aparece mais algumas outras novidades. Tchau, galera. Tchau, gente.